Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos mitos mais fascinantes da antiguidade. É uma história que mistura poder divino, um mortal que estava na dele e um destino que, nossa, ninguém podia imaginar. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que um jovem príncipe, vivendo uma vida super tranquila de pastor, de repente é levado para o Olimpo, o lar dos deuses? Vamos descobrir juntos como essa reviravolta maluca aconteceu. Bom, nossa história começa lá no topo, no Monte Olimpo. E, como em muitas grandes histórias, tudo começa com um probleminha doméstico. Mal sabiam eles que esse pequeno incidente ia mudar para sempre a vida de um mortal. E para a gente entender o que vem por aí, primeiro a gente precisa falar do néctar. Isso não era um suco qualquer, não. Era basicamente o que mantinha os deuses jovens e imortais. Então, dá para imaginar que a pessoa que servia essa bebida tinha uma das posições de maior confiança lá no Olimpo. E é aqui que a tal vaga aparece. A copeira oficial era Hebe, a deusa da juventude, filha do próprio Júpiter. Mas um belo dia ela tropeça, cai e derrama o néctar. E a reação de Júpiter? Rápida e, olha, implacável. Demitiu ela na hora. E de repente surge uma emergência no Olimpo. E agora? Quem vai servir a bebida dos deuses? Então, com essa vaga aberta, Júpiter faz o que ele sempre fazia para relaxar. Ficava lá de cima, observando o mundo dos mortais. O que ele não imaginava é que a solução para o seu problema estava prestes a aparecer bem debaixo do seu nariz. É uma ideia curiosa, né? O ser mais poderoso do universo se acalmando ao observar as nossas confusões. E foi num desses momentos que os olhos dele focaram em alguém que o deixou, assim, absolutamente fascinado. E esse alguém era Ganímedes. Um príncipe que vivia uma vida simples de pastor, mas que era famoso por uma beleza, assim, fora do comum. Ele estava lá cuidando das ovelhas, na paz dele, sem fazer a menor ideia de que o rei dos deuses estava com os olhos fixos nele. E aqui a gente vê o poder absoluto de Júpiter em ação. Ele não pensa duas vezes. Ele não pede permissão. Ele vê Ganimedes e decide na hora. Ele vai ser meu. E pronto. Naquele exato instante, o destino do jovem pastor foi selado. E agora a história ganha um ritmo alucinante. Mas Júpiter não desce pessoalmente. Que nada. Ele manda sua águia gigante, sua mensageira alada, para fazer o serviço sujo. O dia tranquilo de um pastor está prestes a ser invadido de uma forma divina e violenta. Vamos tentar imaginar a cena. Ganimedes está lá no campo dele, tranquilo, quando do nada uma sombra gigantesca cobre o sol. Ele olha para cima sem entender nada e antes que ele possa ter qualquer reação, sente garras afiadas cravando nos seus ombros. O choque deve ter sido total, não teve aviso, só a dor e a violência daquela captura repentina. O chão simplesmente some debaixo dos pés dele. Ele é puxado para cima, para o céu, e vê tudo o que ele conhecia, o campo, as ovelhas, ficando cada vez menor, até virar só um pontinho. O mundo dele estava sendo arrancado à força. Em pânico total, ele grita para a águia, a pergunta ecoando no vazio. O que você quer de mim? Mas a única resposta que ele tem é o som do vento, enquanto é levado cada vez mais para cima, na direção do desconhecido. Essa viagem aterrorizante termina no Olimpo. Ganimedes é simplesmente largado ali, diante do trono de Júpiter. E para surpresa dele, o rei dos deuses não o trata como um prisioneiro. Pelo contrário, trata como um convidado de honra. A transformação é total. Num piscar de olhos, ele deixa de ser um pastor mortal na terra para virar um copeiro imortal no Olimpo. Sim, ele ganhou a vida eterna. Mas a que preço, né? Perdeu a casa, a família, tudo o que ele conhecia e era. Vendo o pânico nos olhos do rapaz, a deusa Vênus se aproxima. Ela o acolhe e, com gentileza, explica a situação, que ele foi escolhido para uma nova vida e que recebeu o maior dos dons, a imortalidade. É ela quem o ajuda a começar a processar essa realidade chocante. Mas, enquanto Ganimedes tenta se adaptar à sua nova vida, a história volta para a Terra, porque o mito também explora uma coisa muito humana, o sofrimento dos pais que perderam o filho. Júpiter, talvez sentindo um pinguinho de culpa, decide que precisa compensar os pais de Ganimedes. Então ele envia seu mensageiro, Mercúrio, com uma notícia e um pacote de compensação divino, para dizer o mínimo, bem estranho. A mensagem de Mercúrio é um choque.
Primeiro, a notícia: seu filho agora é imortal. E como compensação, Júpiter oferece uma videira de ouro e 2 cavalos mágicos, mais rápidos que o vento. E ainda por cima, diz que eles podem ver o filho todas as noites no céu, como a constelação de Aquário. E aqui, para mim, vem a parte mais comovente da história. Os pais de Ganimedes ignoram completamente os presentes fantásticos. Ouro, cavalos mágicos, nada daquilo importava. Eles só se abraçam e ficam olhando para o céu, procurando o filho. Fica muito claro que presente divino nenhum consegue curar a dor de uma perda humana. E a gente fica com essa pergunta, né? Se olharmos pelo ponto de vista dos deuses, foi uma honra, uma promoção. Um mortal virou imortal. Mas do ponto de vista humano, foi um sequestro, uma tragédia. O mito não dá uma resposta fácil. Ele nos deixa pensando sobre poder, sobre perda e sobre o preço de ser tocado pelos deuses. No fim das contas, foi uma honra ou uma tragédia? A resposta talvez dependa da sua perspectiva, se está olhando da terra para o céu ou do Olimpo para a terra.